Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui um vídeo demonstrativo, né, do medidor de baixas resistências e curtos, né, o medidor a 4 pontas, né, um medidor a 4 fios, utilizando essa técnica, né, a técnica de medida a 4 fios de baixas resistências, né, de resistores e resistências de baixo valor, né, medidor de curto. Então o projeto era fazer algo portátil, tá? Uma vez que essa técnica envolve você ter uma fonte de tensão e corrente constante e um multímetro para efetuar a medida de resistores. Tudo isso está lá no blog Arduino by Myself, né, no post lá sobre medidas de resistências a 4 fios. Então o que eu fiz? O projeto também está lá no blog, mas basicamente é esse cara aqui, né? Ficou um multímetro com uma ponta a 4 fios, né? Então a ponta comum do multímetro e mais 2 fios que vêm da minha fonte de tensão e corrente constante, tá? Tanto para a ponta positiva quanto para a ponta negativa. Então eu tenho os 2 fios do multímetro e os 2 fios que vêm da minha fonte de corrente constante. Muita gente usa uma bateria e um resistor. O resistor não é eficiente, só o resistor não é eficiente. Porque se eu colocar aqui entre as pontas uma resistência de baixo valor, o resistor vai limitar a corrente próximo, né, de uma corrente máxima. Ok. Agora, se eu tiver lendo um componente com uma resistência um pouco mais alta, eu vou ter uma tensão muito grande em cima desse resistor, e aí a corrente já não vai ser a mesma. Dessa forma eu não consigo fazer uma medida efetiva, né, de boa qualidade, tá? Então o que a gente faz? A gente está usando aqui um LM que eu colei aqui com fita dupla face, tá? Só para demonstração, mas um LM317 configurado como fonte de corrente constante. Todo o projeto está lá no blog arduinobymyself.blogspot.com.br, tá? Então tem um resistor de 12 ohms, o LM317, fazendo as contas segundo a fórmula desse cara, né, o LM317 como fonte de corrente, eu vou obter aproximadamente 100 mA. Uma bateria de celular, 3,7 volts, né, para ser a minha fonte aí de tensão e corrente. E o LM317 não vai esquentar muito, porque as medidas geralmente são feitas esparsamente, então você não vai ficar constantemente aterrando a ponta, você vai medir e efetuar a medida e já vai tirar. Ele não vai esquentar, mesmo porque ela está limitada em 100 mA e esse cara consegue fornecer aí 1,5 A sem nenhum problema, tá? Então vai esquentar muito pouco, nada, quase nada, tá? Então não precisa nem dissipador de calor. Então a bateria, o LM317, para limitar a corrente, para eu ter uma fonte de corrente constante, certo? E os fios que vão lá para a ponta de prova. Então caiu aqui a fita dupla face, mas a intenção é essa, depois é só colar direitinho, tá? A intenção é você ter um produto portátil que faça uma boa medida de resistência e a 4 fios, né? A 4 fios, para você poder ter uma medida consistente de resistência. Então, quando eu ligar aqui, na escala de 20 volts, ele vai mostrar a tensão da minha bateria, está com 3,12, e eu vou colocar aqui na escala de milivolts, né, 200 milivolts, para efetuar os testes. Tá? Deixa eu colocar alguma coisa aqui para apoiar. E aí, por exemplo, eu tenho alguns resistores aqui. Tenho, por exemplo, esse de 0,47 ohms, né? E aí eu posso fazer a medida. Como eu sei que a minha corrente é 100 mA, né? O equipamento foi projetado para 100 mA, né? Devido ao resistor de 12 ohms, então eu vou simplesmente encostar a ponta e a leitura que eu fizer ali eu divido por 100.
né? Observando o seguinte, colocando as pontas em curto, eu tenho ali aproximadamente 1 mV. Então tem que descontar 1 mV. Então, quando eu fizer a leitura aqui, tiro 1 mV, dá 49 mV aproximadamente, dividido por 100, 0,5 ohms. E o meu resistor é de 0,47. Então, quer dizer, uma medida até que eficiente. Quanto melhor a precisão do meu multímetro, melhor ainda vai ser a medida do meu, né, que eu vou fazer aqui do meu resistor, por exemplo. Tá? Vou pegar um outro aqui. Esse é de 4,7 ohms. Tá? Então, se eu medir aqui, ele vai me dar, fora da escala, né? Vou ter que medir aqui, na outra escala, menos 1 mV, 490, né? Milivolts, dividido por 100, 4,9 ohms. Aí é a precisão do multímetro que está, né, determinando para mim a precisão da minha medida, tá? Também. Então, 4,9 ohms, um resistor de 4,7 ohms, né? Vamos pegar um resistor ainda mais baixo, voltar para a escala de 200. Esse daqui é de 0,1 ohm. Então, faço a medida aqui. 11, né? Tirando 1 mV, 10 mV, dividido por 100, seria 0,1 ohm. Então, bem próximo, né? Quanto menor a resistência, melhor vai ser a sua medida, tá? Então, bem próximo aí do valor exato aí do resistor, 0,1 ohm, tá? E quanto mais preciso for o seu multímetro, melhor ainda para usar com essa técnica. Então, ficou um equipamento portátil, né? Logicamente, isso aqui não é comercial, né? Então, para fazer algo comercial, eu teria que fazer uma plaquinha, embutir essa bateria dentro, tá? Seria alguma coisa mais comercial. E quanto vale isso daqui? Poxa vida, pessoal, esse multímetro custa R$30. Uma bateria de celular, um LM317, né, um resistor, uns pedaços de fio, se cobrar R$100, está muito bem pago, né, pessoal? Certo? Então, toma cuidado, porque tem muita gente vendendo algo parecido com isso, não tem o regulador de corrente, a corrente não é constante, as medidas não são eficazes, certo? Então, tem muita gente vendendo isso daqui por R$800, pessoal. Não dá para cair nisso aí, né? Não dá para cair nisso aí. Então, toma cuidado com esses enganadores que estão querendo vender produtos simples, né? Que eu estou ensinando aqui como é que se faz, tá? Esse aí ele ficou bem portátil, não precisa de fonte externa, não precisa de fonte de corrente, né, externa. A única fonte que eu tenho de corrente aqui é o meu LM317 trabalhando como fonte de corrente aqui, né, um regulador trabalhando como fonte de corrente, tá? E o resistor de 12 ohms ali, ó. Certo? O projeto está lá no blog Arduino by Myself, para quem quiser ver e para quem quiser fazer, né, ter o seu próprio medidor de baixa resistência a 4 fios, né, chamada ponta Kelvin, tá? Um equipamento portátil agora, não só a técnica de medida a 4 fios que eu mostrei lá, mas também um equipamento aí portátil para a gente trabalhar na bancada e fazer medidas de baixa resistência com grande eficiência, tá? Ou então curtos, né? Para identificar o curto numa placa é muito fácil. Não é só audível, né, quando você tem o bip do seu multímetro, que na verdade indica que existe uma baixa resistência. Aqui não, aqui você realmente vai ver que existe uma baixa resistência e vai medir essa baixa resistência, tá? Corrente é de 100 mA, então só pega ali a tensão em milivolts e divide por 100. É a sua resistência. Ok? Então um abraço a todos, obrigado mais uma vez por esse vídeo e até o próximo.